E aí você falou sobre... tem na Netflix 2 séries que eu acho interessante, que as pessoas às vezes podem assistir, são os Templários, né? Tem a série dos Templários, Sim. que a gente comentou dos Templários, e tem uma que chama Catedral do Mar, que eu assisti Essa e eu não vi. fala sobre os bastaixos, né? Que eram os construtores, os pedreiros, né? Eles colocavam a pedra aqui e tudo. É interessante, claro, que para as pessoas poderem entender o conceito de construtor, de maçom no sentido dos construtores, né? Dos homens que trabalhavam ali, que se uniam e que tinham toda essa... que é apenas uma das referências que nós temos da maçonaria. Como você falou, tem inúmeras, né? Que se a gente for ficar aqui falando. Mas vamos falar sobre o judaísmo. Porque nós vemos que muitas vezes as pessoas elas têm uma implicância com o judaísmo e tem uma implicância com a maçonaria. E a maçonaria tem muitas referências do judaísmo. Inevitável a gente, até de forma aberta, as pessoas conseguem perceber, como Salomão, como outras referências, até do bode, né? A lenda do bode e tudo mais. Mas, de fato, qual é essa intersecção, né? O que a gente pode falar aqui que existe de influência dentro da maçonaria, vinda da antiguidade, que tem no Egito também, mas que vem proveniente do judaísmo. Na realidade, essa referência ao judaísmo ela veio da maçonaria especulativa, né? E a partir do momento que entrou pessoas que não eram pedreiros dentro da ordem, trouxeram conhecimento. E muitos deles também se refugiaram dentro da maçonaria. E é o caso dos judeus. Muitas vezes se refugiaram dentro da maçonaria por terem conhecimento, mas também para ter esse refúgio de você poder expor suas ideias e seu conhecimento sem ter o risco de ser, sei lá, ser até morto, né, em cima das suas ideias. E aí, nessa linha do operativo, se criou algumas lendas, né, para justificar, porque nós estamos falando de construtores de templos, né, e essas construções de templos, e aí você tem o conhecimento, os segredos da construção, e aí quando você traz isso para o filosófico, você precisa trazer histórias que façam com que a pessoa possa refletir para aprender esses detalhes filosóficos. E com os Cavaleiros Templários, que era uma coisa que bateu muito dentro da estrutura maçônica, você começa a ver a estrutura que os judeus passaram desde a saída do êxodo lá no Egito até a Terra Prometida, né? Então tem todo um processo, e aí quando você está lá na Terra Prometida e você cria o templo a uma divindade, seja ela qual for, como a gente falou, você começa a estudar o conhecimento que Salomão tinha. Você consegue trazer filosoficamente informações e conhecimentos importantes para isso, né? E essas lendas foram criadas, e o simbolismo maçônico da maçonaria especulativa é baseado realmente em lendas judaicas, né? Baseados na história judaica do Templo de Salomão, né? Então, esse é o link que eu, vamos dizer assim, que eu tenho conhecimento, né? E aí você falou sobre isso, é bem interessante porque pouca gente tem esse conhecimento, que na Segunda Guerra Mundial não foram só judeus, ciganos e outras minorias que foram perseguidas, os maçons foram perseguidos. Sim. Os maçons, eles foram segregados e também... todos os religiosos, né? Você pegava, inclusive católicos e protestantes, todos eles simplesmente entraram no mesmo balaio, né? Inimigos do Reich. E outra coisa que eu vi outro dia era uma história que foi narrada que dentro de um campo de concentração tinha alguns maçons. Eu vi, muito lindo de ver. Você viu essa história já? Já vi essa história, vi algumas fotos, pena que se tivesse as fotos aqui até dava para mostrar. E até tem um monumento lá para eles, dentro de Auschwitz. Eu não lembro agora, mas acho que era em Auschwitz. Eles faziam a sua maçonaria dentro dos campos de concentração. Deram um jeito ali de poderem se identificar, né, de forma velada e fazer as suas sessões. As suas próprias sessões. Mas a gente está falando sobre uma ordem que respeita muito princípios, respeita muito a família e respeita muito a retidão do ser humano. Então, muitas vezes as pessoas falam o seguinte, olha, para entrar para a maçonaria, tem uma série de critérios, precisa ter uma série de qualidades
pelo menos identificáveis num primeiro momento, né? Sim. A gente não conhece o ser humano, é mutável também, né? Mas o que faz um maçom ser desligado da ordem? Porque é que nem você falou, o maçom ele pode se afastar, mas ele também pode ser desligado. Pode. Vamos dizer assim, pra você ter uma ideia, como maçonaria não é secreta. A maioria das lojas maçônicas tem CNPJ. Tem estatuto registrado em cartório. Todas elas são auditáveis até pela Receita Federal. Então, o que acontece quando você pode ser retirado de uma instituição que nem essa? Você pode, por falta de pagamento, se você não conseguir pagar e não quiser sair, não tem jeito, você acaba tendo que... É a mesma coisa se tiver, como eu falo, você está na faculdade, você não paga, você não tem direito ao próximo ano de estudo. Então é mais ou menos uma estrutura nessa linha, você tem um custo para trazer todo esse conhecimento. E se essa pessoa não tem, às vezes, condição, que é difícil, porque a gente tenta, da melhor forma possível, fazer com que essa pessoa continue. Por falta, quer dizer, aí é falta de interesse, a pessoa começa a faltar e não estar presente nas sessões, ela tem um limite, você tem que estar tantos % presente dentro das sessões, senão também não faz sentido você fazer parte de uma comunidade, né? Eu acho que isso para tudo, né, que a gente vai fazer. Você está frequentando uma igreja, você vai uma vez a cada 3 meses, você nem conhece as pessoas que estão lá junto. É a mesma coisa que acontece na maçonaria. E agora existem aqueles que fazem alguma coisa até na vida profana, né, a vida fora, onde, por exemplo, ele faz um ato de corrupção, um ato que vai contra a filosofia maçônica, seja ele qual for. Aí ele tem que passar por um processo, e é um processo mais ou menos como se fosse o processo da parte legal de um cidadão, né, onde ele vai passar pelo Ministério Público, vai ser acionado, vai ter o Tribunal de Justiça, vai ser julgado, vai ter a sua ampla defesa, e aí, se no final for decidido que realmente ele não tenha mais condição de continuar, ele é retirado da ordem maçônica. Porém, tudo aquilo que ele aprendeu, ele não perde. Então não dá para falar que ele é um ex-maçom. Ele é um maçom adormecido também, né? E aí é aquela coisa, o ser humano, sendo mutável, ele pode ele pode mudar as percepções e pode ser corrompido, como você falou, né? E é muito triste, porque a gente acaba se envergonhando, porque é o que eu falo. Ele é um maçom desde que entrou na ordem. E a hora que você vê ele participando de alguma coisa desse tipo, a gente começa a analisar se nós fomos bons o suficiente para que ele pudesse se melhorar, né? Ou se nós fomos bons realmente em enxergar ele lá fora e não perceber esse tipo de coisa, né? Porque é uma obrigação maçônica, do maçom. A gente faz um estudo rigoroso. Óbvio que a pessoa muda, que nem você falou, né? E, infelizmente, né, se mudasse para melhor, ótimo, né? Que é o que acontece com a maioria. Mas, infelizmente, às vezes muda para pior, né? Ou esconde alguma coisa que ninguém tinha visto. É uma pena, mas ele tem ampla defesa antes de qualquer outra coisa. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.